Você está ouvindo Mystery, onde o medo não pede licença. Onde algumas histórias reais assombram. Onde a verdade e o insólito caminham lado a lado. A infância, os primeiros sinais, o enigma, o terror crescente. Existem histórias que parecem nascer já envoltas em sombras, como se fossem tecidas em silêncio por mãos invisíveis que manipulam o destino dos vulneráveis. Histórias tão profundamente marcadas por terror, pavor e um senso quase palpável de insólito que mesmo décadas depois continuam a provocar medo, estranhamento e uma sensação difícil de explicar, como se algo sobrenatural ainda reverberasse nelas. E entre essas histórias, poucas são tão reais, tão assustadoras, tão carregadas de mistério e escuridão quanto o caso de Anna Eklund, a mulher que enfrentou um dos exorcismos mais longos, violentos e perturbadores já registrados pela Igreja. Para entender o que aconteceu com Anna e por que o nome dela ecoa como um sussurro proibido nos corredores mais antigos da teologia, precisamos voltar ao começo, sua infância, onde tudo parecia normal, simples, comum, até não ser mais. Anna nasceu em uma família católica comum, de origem alemã, numa comunidade rural onde o silêncio das plantações e o canto suave do vento serviam de pano de fundo para uma vida que deveria ter sido tranquila. Mas desde cedo, aqueles ao seu redor perceberam comportamentos estranhos, não violentos, não espetaculares, mas discretos, como pequenas rachaduras que anunciam o colapso de uma parede inteira. A menina reagia com desconforto visceral diante de objetos religiosos, crucifixos, água benta, imagens de santos. Seu corpo enrijecia, os olhos se desviavam e, às vezes, sem motivo algum, ela tremia, como se algo profundo dentro dela rejeitasse aquilo que deveria confortá-la. No início, atribuiu-se isso ao medo infantil, mas com o tempo essas reações se transformaram em algo misterioso, sombrio, quase inexplicável. Aos 14 anos, Anna começou a apresentar sintomas que ultrapassavam qualquer lógica natural. Movimentos involuntários, aversão extrema a igrejas, gritos aparentemente vindos de algum lugar mais profundo do que a sua própria garganta, e um ódio feroz por qualquer forma de oração. As pessoas falavam em ataques nervosos, outras murmuravam sobre forças obscuras, e alguns poucos, em segredo, temiam estar diante de algo paranormal, algo que os padres da época evitavam nomear abertamente. Foi então que começaram as manifestações físicas, o verdadeiro início do terror real. Anna ocasionalmente era vista andando pela casa à noite com os olhos abertos, mas com uma expressão vazia, como se estivesse dormindo em pé, movida por uma força que não era dela. Quando acordava, dizia não se lembrar de nada. Seus familiares relatavam sussurros estranhos no quarto dela, sussurros graves, guturais, que pareciam vir de dentro das paredes, mas cessavam no instante em que a porta era aberta. E então veio a primeira grande crise, aquela que marcaria sua vida para sempre. Numa manhã cinzenta, Anna começou a gritar, não um grito humano, mas um rugido profundo, animalesco, que fez os vizinhos correrem até a porta acreditando que alguém estava sendo atacado. Quando chegaram perto, ouviram batidas, socos contra as paredes, móveis arrastados e algo que nenhum deles jamais confessou completamente. Vozes múltiplas vindas de dentro do quarto de uma única menina. A família entrou à força. Anna estava no chão contorcida, com a coluna arqueada de uma forma assustadora, impossível, quase quebrada ao contrário. Os olhos estavam revirados, a boca espumava, e quando percebeu a presença da mãe, emitiu um som que ninguém conseguiu atribuir a um ser humano. Um som carregado de ódio, dor e algo mais, algo sobrenatural. Foi quando alguém finalmente disse em voz alta: "Isso não é normal. Isso é outra coisa." E essa outra coisa, esse enigma sinistro, foi o início de um dos casos mais sombrios da história da fé.
Ena foi levada aos padres locais, mas sempre que um deles tentava fazer qualquer oração, ela reagia com violência extrema. Gritava impropérios em línguas que nunca tinha aprendido. Tentava atacar objetos sagrados e, em alguns momentos, parecia reconhecer detalhes íntimos da vida dos religiosos, segredos que ela jamais poderia saber. O caso começou a crescer. O nome dela circulava entre paróquias, entre sacerdotes, entre estudiosos da época, como um desafio, um aviso, um sinal de que algo maior, mais antigo e mais sobrenatural estava em ação. E por trás de tudo existia um elemento assustador: a suspeita de que seu próprio pai, um homem moralmente duvidoso, teria contribuído para sua ruína espiritual, talvez através de práticas proibidas ou talvez através de algo ainda mais sombrio. Foram anos assim, anos de tormento, medo, tentativas fracassadas de expulsar aquilo que a atormentava. E então, em 1912, Ena sofreu sua primeira tentativa formal de exorcismo, um ritual que deixou todos marcados, mas não resolveu completamente o problema. O mal apenas se escondeu, esperou, assistiu, cresceu. E em 1928, quando Ena já era adulta, mas profundamente traumatizada por décadas de sofrimento, o caso explodiu novamente, com força total, com violência, com um grau de pavor e intensidade que até hoje assusta estudiosos e religiosos. Ela seria levada ao convento de Earling, em Iowa. Um lugar isolado, silencioso, cercado por campos vazios e vento frio, perfeito para esconder aquilo que ninguém queria que o mundo ouvisse. O ritual que aconteceria ali seria tão brutal, tão extenso, tão insólito, que entraria na história como um dos exorcismos mais longos e documentados da Igreja Católica. E seria lá, naquele convento, sombrio e isolado, que o verdadeiro horror começaria. O convento de Earling, em Iowa, jamais foi um lugar conhecido. Não havia grandes eventos, nem peregrinações, nem histórias marcantes. Apenas silêncio, vento e rezas murmuradas atrás de paredes antigas. Um local que parecia existir à margem do mundo, isolado em sua própria quietude. Mas em 1928, quando Ena Eklund atravessou seus portões de ferro, cercada por padres e freiras que evitavam encará-la diretamente, aquela tranquilidade se quebrou como vidro sob pressão. A atmosfera parecia mudar com a presença dela, como se um peso invisível a acompanhasse. Um manto de terror, pavor e mistério que escurecia o ar e fazia os crucifixos tremerem levemente nas paredes, embora ninguém tivesse coragem de comentar isso em voz alta. A primeira freira a vê-la de perto recordou anos depois que sentiu um frio inexplicável subir pela espinha, um arrepio profundo que parecia sussurrar que alguma coisa ali não era deste mundo. Não era psicológico. Não era sugestão. Era sobrenatural. Ana caminhava devagar, arrastando os pés, os olhos baixos, o rosto pálido. Mas havia algo errado no modo como respirava, como se cada fôlego fosse disputado por duas vontades dentro dela. Uma humana e uma outra. Uma presença interior, antiga, sombria, que observava tudo por trás daqueles olhos apagados. Assim que Ana entrou, o convento mudou. Freiras começaram a ter insônia. Portas rangiam sem motivo. Objetos se moviam levemente durante a noite. O vento parecia soprar apenas em direção ao quarto onde ela dormiria. E na primeira noite, as freiras ouviram algo que ninguém queria ouvir. Um uivo grave, arrastado, que não parecia humano. Vieram todas ao corredor, assustadas, segurando terços como se fossem armas. O som vinha do quarto de Ena. O padre responsável pelo exorcismo inicial, padre Theophilus Ratzinger, caminhou até a porta com passos firmes, mas sua firmeza era apenas aparente. Quando colocou a mão na maçaneta, sentiu um choque frio, como se tivesse encostado em metal congelado. Abriu a porta. Ena estava na cama, mas seu corpo estava arqueado para cima, como um arco invertido, sustentando-se apenas pelos calcanhares e pela cabeça. Uma posição impossível, assustadora, que nenhum ser humano poderia manter sem quebrar a coluna. Os olhos abertos, fixos, gelados. E então a boca dela se abriu, não para gritar,
mas para emitir uma risada baixa, profunda, rouca, carregada de ódio sobrenatural. Um som que parecia nascer de dentro da terra, não de dentro de uma pessoa. As freiras recuaram, cobrindo a boca para não gritar. O padre aproximou-se com um terço na mão. Mas no instante em que ergueu a mão, Ena cuspiu, literalmente cuspiu, a metros de distância. Aquilo não era humano. Era insólito, paranormal, misterioso e inexplicável. E foi nesse estado de horror crescente que o ritual começou. O despertar da entidade. Nas primeiras horas, Ena parecia alternar entre consciência e transe, ora chorando, ora gritando, ora rindo com uma voz que não era dela. Mas o que mais chocou todas as freiras presentes foi algo muito simples. Ela entendia perfeitamente latim, alemão, inglês e outras línguas estrangeiras, idiomas que nunca estudou. Quando o padre começou a oração, usando um latim clássico preciso, Ena respondeu no mesmo idioma, mas com voz masculina, profunda, arranhada, carregada de desprezo. Cala-te, sacerdote inútil. Ela é nossa. Nada pode tirá-la. A cada frase, as freiras tremiam mais. A cada palavra, o ar parecia ficar mais pesado. Em um momento, enquanto o padre recitava um trecho específico do ritual, Ena levantou-se na cama sem usar os braços, como se fosse puxada por fios invisíveis. Seu corpo pairou por alguns segundos, sustentado por algo que ninguém conseguia ver, até cair com força fazendo a cama tremer. A freira mais jovem desmaiou. Outra começou a chorar. E o padre, com o terço na mão, continuava, mesmo tremendo, porque parar significaria entregar Ana ao vazio que queria devorá-la. Fenômenos físicos. Os primeiros sinais reais. Nos dias seguintes, as manifestações se tornaram cada vez mais perturbadoras. Ena vomitava substâncias estranhas, não comida, não bile, mas líquidos negros e espessos completamente impossíveis de serem produzidos pelo corpo humano. Ela cuspia objetos, pequenos parafusos, fios, cacos de vidro, sem qualquer explicação médica. O odor ao redor dela era tão intenso, tão repulsivo, que freiras tinham náusea ao entrar no quarto. O corpo dela trincava, entortava, distorcia, como se forças invisíveis a moldassem. E em alguns momentos de raiva, ela se projetava contra a parede com tanta força que mais de uma freira acreditou que ela morreria ali mesmo. Mas o mais terrível ainda estava por vir. A revelação. A entidade fala. Durante uma sessão particularmente tensa, Ena silenciou de repente. O corpo relaxou. Os olhos fecharam. Parecia inconsciente. Até que a voz surgiu. Baixa, arrastada, cheia de ódio. Ela não é dona do próprio corpo. Nunca foi. As freiras se olharam apavoradas. A voz continuou. Ele a entregou. O padre trêmulo perguntou. Quem a entregou? A resposta saiu como um rugido profundo. O próprio sangue dela. A sala ficou gelada. As luzes tremiram. O chão pareceu vibrar. O que estavam ouvindo era um segredo de família. Algo obscuro, algo pecaminoso, algo que confirmava os piores temores. O pai de Ena, considerado violento, cruel e moralmente corrompido, teria feito algo que abriu caminho para tudo isso. Algo sombrio, misterioso, inexplicável. Algo que selou o destino da menina décadas antes. E essa revelação, essa acusação demoníaca, seria apenas o começo do verdadeiro horror que aconteceria nas próximas semanas. Porque o ritual estava apenas no início. E o mal dentro de Ena estava apenas despertando. Quando o sol se punha atrás das colinas silenciosas de Erling, o convento mudava de temperatura, como se a chegada da noite despertasse aquilo que vivia dentro de Ana. As freiras comentavam baixinho que, nos corredores, o ar parecia se tornar mais denso, mais frio, mais pesado, como se uma presença sombria, oculta e misteriosa caminhava entre elas. Mas nada, absolutamente nada, as preparou para o que aconteceu na terceira sessão do exorcismo. Mesmo contida na cama, amarrada por cintas reforçadas feitas para resistir à força de um adulto, Ena se contorcia como um animal selvagem, e em alguns momentos parecia que seu corpo queria se torcer até quebrar, como se uma força sobrenatural tentasse escapar por dentro dela. As freiras seguravam terços com tanta força que seus dedos ficavam brancos.
O padre acendia velas ao redor do quarto. O chão rangia como se estivesse vivo. E então começou o que muitos chamam até hoje de a fase mais aterradora, onde o terror e o pavor não vinham apenas do que se via, mas do que se ouvia. Múltiplas vozes, todas saindo da mesma boca. Anna abriu os olhos. Estavam totalmente negros, sem íris, sem branco, como se houvesse um poço profundo no lugar dos olhos. E então ela falou. Não com a voz dela, não com uma voz humana, mas com 4 vozes diferentes ao mesmo tempo, sobrepostas, criando um som grotesco, profundo e paranormal que nenhuma garganta humana poderia reproduzir. Uma voz era masculina, forte, carregada de ódio. Outra era feminina, distorcida, metálica. Uma terceira parecia de uma criança, rindo, riso curto, traiçoeiro, assustador. E a quarta era um sussurro que parecia vir de todos os cantos do quarto, como se o ar falasse. As freiras caíram de joelhos. Uma delas começou a rezar em voz alta, tremendo, e as vozes responderam em uníssono. Cala-te, sua inútil. Ele já nos pertence. Vocês não podem salvar ninguém. E então, numa mudança brusca, ela é nossa. Nós somos ela. Vocês não entendem. Era o tipo de manifestação que ultrapassava qualquer lógica. Força física impossível. Durante a oração, enquanto o padre lia as palavras latinas do ritual romano, o corpo de Anna se ergueu da cama. Não 1 centímetro, não 2, mas mais de 30 centímetros, ficando suspenso no ar como se fosse puxado por mãos invisíveis. As freiras gritaram. O padre continuou, mas suas mãos tremiam. Anna, suspensa, virou o rosto lentamente para ele, e com uma voz gutural disse, Padre, você está cansado. Você não vai aguentar. E então seu corpo caiu com brutalidade, fazendo a cama estalar. Mas o pior ainda viria. O ataque às freiras. Na 4ª sessão, quando uma jovem freira se aproximou para trocar as toalhas ensanguentadas, vomitadas, sujas por substâncias inexplicáveis, negras, densas, Anna abriu os olhos com brutalidade e avançou, mesmo amarrada. Uma força sobrenatural pareceu empurrá-la para a frente. A freira caiu no chão, deslizando como se tivesse sido empurrada por um homem adulto com violência. Um grito agudo ecoou no quarto. As outras correram para ajudá-la. Anna riu. Uma risada fria, seca, sombria. E disse, sem mover os lábios, Eu posso quebrar todas vocês. O padre ordenou que todos se afastassem. E foi aí que Anna, com força paranormal, arrancou uma das cintas. Não com as mãos, mas com os punhos, rasgando o couro grosso como papel. Era humanamente impossível. As freiras ficaram paralisadas de medo. Algumas choravam. Uma delas vomitou. O ambiente estava saturado de horror, pavor e um cheiro insuportável, descrito como uma mistura de enxofre, carne queimada e algo antigo, úmido, vindo das profundezas de um lugar que ninguém queria imaginar. E Anna sofria. Sofria de maneira assustadora, impossível, dilacerante. A intervenção, o ritual avança. O padre Teófilos intensificou o ritual. Leu trechos proibidos, usou relíquias antigas. Ajoelhou-se, gritava orações que nunca imaginou ter de usar. E Anna reagia como uma fera enjaulada. Uivava, arqueava o corpo, ameaçava, blasfemava em línguas desconhecidas, cuspia substâncias negras, tentava se rasgar por dentro. Em um momento particularmente aterrorizante, Anna virou o pescoço mais do que qualquer humano poderia, como se os músculos se soltassem. Uma freira desmaiou na hora. O padre, tremendo, continuou. Departas, ex habia. Saia dela, deixe-a. E Anna, com voz masculina, respondeu. Nunca. A revezação dos nomes. Durante a sessão final dessa fase, o padre exigiu. Digam seus nomes. Anna caiu imóvel. O quarto ficou silencioso. Então, diferentes vozes começaram a falar, identificando entidades que, segundo a igreja posterior, representavam luxúria, ódio, corrupção, blasfêmia e vingança. Todas convivendo dentro de um corpo frágil de uma mulher que só queria liberdade. Foi a primeira vez que o padre percebeu com clareza. Anna não estava possuída por um único espírito, mas por muitos. E eles não queriam ir embora. Essa seria apenas a 2ª fase, a mais brutal, a mais sombria, a mais terrível. Estava prestes a começar. Quando a madrugada caiu sobre o convento de Erling, naquele final de outubro,
Todos os que ainda tinham forças para manter os olhos abertos sabiam instintivamente que algo inominável, absolutamente sombrio e profundamente sobrenatural estava prestes a acontecer. O próprio ar parecia se contrair, como se o ambiente inteiro respirasse em ritmos irregulares, como se algo oculto entre as paredes antigas estivesse despertando. As freiras confirmaram mais tarde que, por volta das 2 da manhã, todas acordaram ao mesmo tempo, com a mesma sensação: medo primitivo, pavor animal, aquela certeza instintiva que atravessa o corpo antes que o cérebro compreenda um motivo. E como se fossem guiadas por um impulso invisível, começaram a caminhar em direção ao quarto de Ana. Algumas carregavam terços, outras carregavam velas. Uma delas trazia sal exorcizado. Todas tremiam. Quando chegaram, o corredor estava tão frio que o hálito delas virava vapor. Então, ouviram. Não gritos, não vozes, mas um rugido grave, contínuo, que fazia as paredes vibrarem. Um som impossível para qualquer garganta humana. Um som que parecia vir de dentro da terra, profundo, cavernoso, carregado de um ódio indescritível. O padre Teófilo já estava no quarto, e quando as freiras abriram a porta, viram o impossível. O corpo suspenso. A levitação mais longa já testemunhada. Ana estava flutuando, totalmente erguida acima da cama. Não se tratava mais de breves impulsos paranormais. Ela levitava de forma contínua. Altura aproximada, 30 a 40 centímetros. Tempo, vários minutos seguidos. Seu corpo estava rígido, como se uma força inexplicável estivesse segurando cada membro no ar. Os cabelos pairavam como se estivessem submersos em água. Os olhos estavam completamente brancos, nenhum traço de pupila. A boca aberta emitia o rugido. As mãos estavam curvadas em ângulos grotescos. Mas o mais perturbador era o rosto. Não parecia mais o rosto dela, como se uma sombra deformasse levemente a sua expressão, quase imperceptível, mas o suficiente para causar terror absoluto em quem observava. As freiras recuaram instintivamente, algumas derrubaram as velas, outras começaram a rezar sem conseguir completar a frase. O padre, com a voz trêmula, permanecia firme, repetindo as palavras do ritual romano. E então o impossível ficou ainda mais impossível. O ataque físico, cortes que surgem no ar. Enquanto levitava, Ana começou a contorcer o corpo, não como uma pessoa que sente dor, mas como alguém sendo manipulado por algo invisível. E então surgiram marcas, cortes finos, superficiais, como se unhas arranhassem o ar e o ar arranhasse ela de volta. 3 marcas paralelas nos ombros, 4 no abdômen, 2 no pescoço. Elas surgiram ao vivo, diante das freiras, como se lâminas invisíveis rasgassem sua pele. Uma delas caiu de joelhos, chorando, outra desmaiou. Ana não gritou, não recuou, não se defendeu, apenas continuou rugindo. As vozes, agora nitidamente separadas. De repente o rugido cessou, e o silêncio que veio depois foi ainda mais assustador. E então várias vozes começaram a falar, uma após a outra, perfeitamente claras. Uma voz masculina, profunda, arrogante, paranormal. Uma voz infantil, debochada, risos curtos, assustadores. Uma voz feminina, aguda, odiosa, cheia de insultos contra Deus. Uma voz gutural, impossível de identificar como humana. Não eram gemidos, não eram sons sobrepostos, eram personalidades distintas. Relatos dizem que chegaram a identificar 7 vozes diferentes naquela noite, todas falando através de uma mulher franzina que não tinha a menor consciência do que acontecia. A tentativa de fuga do convento. No auge da sessão, Ana caiu no chão, após a levitação. Silêncio total. Por alguns segundos a todos pareceu que a entidade havia se retraído. Mas então, com força brutal, Ana saltou da cama, correu até a porta e arremessou-se contra ela com tanta violência que a madeira estalou. As freiras gritaram, o padre correu para segurá-la, mas Ana tinha uma força desumana.
4 freiras tentaram contê-la e foram arrastadas como bonecas de pano. Ela grunhia, babava, cuspia, tentava morder quem se aproximasse. Chegou a empurrar uma freira de tal forma que a mulher bateu no chão e ficou desacordada por quase 1 minuto. E então, como se fosse guiada por um impulso invisível, começou a caminhar em direção à escadaria. O padre conseguiu alcançá-la no último segundo. Se ela se tivesse jogado, e parecia exatamente isso que a entidade queria, teria morrido na mesma hora. Ana foi arrastada de volta para o quarto, amarrada novamente, e o padre retomou o ritual. Mas algo mudou ali. A entidade estava tentando matar o corpo que habitava, tentando destruir sua hospedeira. E isso nunca é um bom sinal. Nós não iremos embora. A confissão. Durante a retomada do exorcismo, uma das vozes disse: ela não pode expulsar-nos. Outra completou: ela é nossa desde o ventre. E uma terceira: ele a entregou, vocês sabem quem. As freiras tremeram. O padre respirou profundo. Ele sabia exatamente o que aquilo significava e sabiam que a parte mais sombra estava por vir. A fase em que as entidades mostram o que são, revelam suas intenções, atacam corpos e mentes e tentam convencer padres e freiras de que aquela mulher nunca mais seria humana novamente. O exorcismo estava apenas na metade, mas o terror mal tinha começado. Depois da fuga interrompida na escada, Ana foi arrastada de volta para o quarto pelas freiras. Algumas ainda chorando, outras rezando compulsivamente, tentando manter o controle diante de algo que nenhum treinamento religioso poderia prepará-las para enfrentar. E enquanto a porta era trancada, enquanto os crucifixos eram reforçados nas paredes e enquanto velas eram acesas com mãos trêmulas, algo tomou o convento por completo. Um silêncio denso, pesado, sufocante. Não era a ausência de som, era a presença de algo sombrio, algo que respirava junto delas, algo que observava. Um silêncio vivo. E então começou a tentativa de autodestruição. Ela não quer viver. Quando o padre retomou a oração, Ana endureceu o corpo como se estivesse prestes a entrar em convulsão. Os olhos dela, antes brancos, agora estavam completamente escuros, como poços sem fundo. E num movimento rápido, violento e totalmente inesperado, ela virou o rosto na direção da janela. Mas não apenas virou, ela saltou, mesmo amarrada, com uma força inexplicável, tão intensa que arrancou parte da madeira da cama e quase quebrou a moldura da janela. 2 freiras se jogaram contra ela para impedir que se arremessasse. Uma delas caiu ao chão com tanta força que quase perdeu sentidos. E enquanto era contida, Ana começou a gritar: "Deixem-me ir, vocês não entendem, eu não posso ficar, eu quero morrer." Mas a voz não era dela. Nenhuma daquelas frases saía com sua entonação. Era como se algo tentasse forçar o suicídio, como se quisesse destruir o corpo para impedir que o rito continuasse. A entidade queria acabar com o recipiente e faria qualquer coisa para isso. Fenômenos coletivos. Todos sentem a presença. Quando Ana foi contida novamente, algo terrível começou a acontecer no convento inteiro. Velas apagaram simultaneamente em diversos cômodos. Copos e jarras se quebraram nas cozinhas. Freiras em outras áreas sentiram um vento gelado varrer o ar. A porta de um dos confessionários bateu com força, sem que ninguém estivesse ali. Vários testemunhos relatam que naquela noite 18 freiras acordaram gemendo, dizendo que sentiram pressão no peito como se alguém tivesse sentado sobre elas. E o mais assustador, enquanto Ana gritava no quarto, vozes idênticas às dela foram ouvidas em outros corredores, como se a entidade se multiplicasse, se espalhasse, se derramasse pelo convento como uma sombra consciente. Era paranormal
insólito, aterrorizante e inexplicável. O odor de enxofre. A assinatura diabólica. Um dos sinais mais marcantes do exorcismo de Ana surgiu naquela noite. O cheiro. Primeiro leve, como queimado. Depois forte, como algo decomposto. E, por fim, insuportável. Um fedor de enxofre, de carne queimada, de podridão ancestral. O tipo de odor que prende na garganta, que causa náusea imediata, que faz lágrimas escorrerem dos olhos. As freiras tossiam, algumas vomitavam, outras recuavam contra a parede, rezando compulsivamente. Mas Ana sorria. O sorriso era errado, torto, frio, cheio de ódio. E a voz que saiu de sua boca ecoou no quarto como algo que não deveria existir no mundo. Vocês sentem isso? É o cheiro do meu reino. O padre estremeceu. Era a primeira vez que a entidade se referia a si mesmo de forma tão direta. O corpo não é mais dela. O auge da possessão. O corpo de Ana começou a se mover sozinho. Primeiro lento, depois rápido, depois descontrolado. Ela arqueava a coluna como se fosse elástica, dobrava braços e pernas em ângulos que pareciam anatomicamente impossíveis. Os ombros subiam como se quisessem tocar a nuca. O pescoço rodava demais. As freiras choravam, sabendo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia sobreviver ileso àquilo. Mas ela sobrevivia. E então o demônio começou a falar. Nós somos muitos, o momento mais sombrio. Enquanto o padre avançava nas orações, Ana começou a tremer, não como uma pessoa, mas como algo tentando rasgar a própria pele para sair. E então, num instante, o quarto ficou silencioso, completamente. O vento parou, os rugidos cessaram, os gemidos desapareceram. Ana abriu os olhos. Os dois estavam totalmente brancos. E então, com uma voz tríplice, sobreposta, profunda e cheia de ódio, ela disse: Nós somos muitos. O padre deu um passo atrás. As freiras recuaram até a parede. E Ana continuou. Esta carne não é dela. Nunca foi. Ela pertence a nós, desde o ventre. Uma freira começou a soluçar. Outra ficou petrificada. O padre, pálido, retomou o texto do ritual. Mas a entidade ainda não tinha terminado. Padre, você não está lutando contra um. Está lutando contra uma legião inteira. E naquele momento, o corpo de Ana foi lançado contra a parede com tanta força que o impacto ecoou por todo o andar. Ela ficou caída, mas ainda consciente, e riu. Uma risada que congelou o sangue de todos. O colapso, a noite mais aterrorizante do ritual. O restante da noite foi um tormento absoluto. Ana se contorcendo como se estivesse sendo torturada por dentro, crucifixos tremendo nas paredes, vozes sussurrando nos ouvidos das freiras, velas explodindo em faíscas, paredes vibrando como se algo tentasse atravessá-las, gemidos vindos de lugares vazios do convento, portas batendo repetidamente como se mãos invisíveis socassem a madeira. E no centro de tudo, Ana agonizava. Era real, paranormal, assustador e inexplicável. E os padres sabiam. A entidade estava se manifestando em sua forma mais intensa. E só restava uma fase, a fase final, onde o mal tentaria matar o corpo ou onde o ritual tentaria expulsá-lo definitivamente. E somente uma dessas forças venceria. Quando o relógio do convento marcou 3 da manhã,
A hora que simboliza, para muitos teólogos, o oposto da santidade, um vento gelado atravessou as paredes de pedra de Arlen, Iowa. As freiras, trancadas em suas celas, acordaram todas ao mesmo tempo, como se algo tivesse percorrido seus corpos desde o estômago até a espinha. Era como se o convento inteiro soubesse. A batalha final começara. No quarto de Anna, a cena era um pesadelo que desafiava tudo o que é humano, lógico ou racional. O corpo que já não pertence a ninguém. Anna estava caída no chão de pedra, mas não parecia ferida. Parecia esvaziada. Os olhos estavam semiabertos, sem foco, como se ela tivesse sido arrancada do próprio corpo. O padre Teófilos entrou no quarto, acompanhado de duas freiras que tremiam tanto que mal conseguiam segurar as velas. O cheiro de enxofre ainda pairava no ar, pesado, denso, impossível de ignorar. O padre se aproximou, e o corpo de Anna estremeceu de uma só vez, como se tivesse levado um choque elétrico, mas não era um espasmo humano, era algo irregular, como se forças paranormais puxassem seus membros para direções opostas. Os olhos dela se abriram, completamente pretos. E então a voz surgiu. Não um grito, não uma frase, mas um rugido, que parecia vir debaixo do chão, como se milhares de vozes sussurrassem juntas dentro de um poço. Não vamos sair. A freira à esquerda deixou a vela cair. O padre ergueu o crucifixo. O início da expulsão. Palavras que rasgam o ar. A oração começou baixa, firme, latim puro, arcaico, carregado de séculos de uso. O corpo de Anna reagiu imediatamente. Primeiro, o rosto contorceu. Depois os dedos se dobraram como garras. Em seguida, os pés arranharam o chão como se quisessem cavar a pedra. E então, de repente, ela saltou do chão, como se fosse puxada por fios invisíveis. O corpo dela pairou alguns centímetros. Depois caiu de volta com violência. As freiras gritavam. O padre continuava. E então a entidade falou. Ela não nos pertence. Ela nunca foi sua. E pela primeira vez, desde o início do exorcismo, outra voz, mais fraca, mais distante, mais humana, surgiu abafada por baixo. Padre, me ajude. Era a voz de Anna, a verdadeira. E naquele segundo, o padre soube. Ela ainda estava ali. Ainda lutava. A luta final. Dor, violência e o impossível. A oração se intensificou. O corpo de Anna entrou em convulsões tão violentas que parecia prestes a se quebrar. Veias saltavam no pescoço. O rosto mudava de cor, pálido, roxo, pálido novamente. E então, fenômenos sobrenaturais começaram a acontecer ao redor. O crucifixo na parede virou sozinho. A mesa tremeu. A janela rangia como se alguém batesse do lado de fora. As luzes das velas se esticavam para cima, como se fossem puxadas pelo teto. O chão vibrava sob os pés. Uma das freiras caiu de joelhos, rezando compulsivamente. A outra tentou fugir, mas desmaiou antes de chegar à porta. E no centro do quarto, Anna, possuída por algo sombrio, agonizava. O padre continuou. Exien eba, exorcizamos-te. Saia dela, você está expulso. E a entidade respondeu gritando com uma fúria que parecia rasgar o teto. Ela é nossa. O corpo de Anna arqueou tanto que o padre acreditou que a coluna ia quebrar. E então, silêncio. Um silêncio que parecia pesado demais para ser real. Anna caiu no chão como um saco vazio. A respiração dela parou. As freiras correram. O padre também. E naquele instante, quando todos temiam que Anna tivesse morrido,
O corpo dela inflou o peito e soltou um suspiro profundo, um suspiro que parecia arrancado do fundo da alma, e então começou a sair. O grito final. A expulsão. Foi descrito como um som assustador, inexplicável, não humano, um grito longo, agudo, gutural, profundo, camadas de vozes empilhadas umas sobre as outras. O tipo de som que faz o corpo entrar em pânico antes mesmo que o Brenguê entenda a ameaça. As velas apagaram todas ao mesmo tempo. A janela rachou. O crucifixo desprendeu da parede e caiu no chão. E então, acabou. O corpo de Anna ficou imóvel. Os olhos fecharam. A respiração estabilizou. A entidade ou entidades se foram. O silêncio depois do terror. As freiras choraram. Algumas se abraçaram. Outras caíram sentadas no chão paralisadas. O padre sentou-se ao lado da cama, exausto física e espiritualmente, sabendo que tinha testemunhado algo real, sobrenatural, insólito, algo que a mente humana jamais deveria testemunhar. Anna dormiu por horas. Quando acordou, olhou ao redor como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez e perguntou, com uma voz fraca, frágil, infantil: Padre, o que aconteceu comigo? Ela não lembrava de nada. Ou talvez lembrasse demais e não conseguisse colocar em palavras. O destino real de Anna. Depois do exorcismo, Anna viveu sob os cuidados da igreja por anos. Não voltou a ter ataques. Não voltou a falar em vozes estranhas. Não voltou a demonstrar aversão ao sagrado. Não voltou a apresentar fenômenos paranormais. Mas também nunca mais foi a mesma. Ela se tornou introspectiva, silenciosa, reservada, traumatizada, mais viva e livre. O padre Teófilos, até sua morte, dizia que o exorcismo de Anna foi o caso mais sombrio, assustador, inexplicável e espiritualmente perigoso que ele jamais enfrentou. E muitos teólogos afirmam que a vitória naquele convento pequeno, isolado e esquecido pelo mundo, só aconteceu por um detalhe. Anna ainda queria viver. Se ela tivesse desistido, a história teria terminado de um jeito muito diferente. Quando a notícia se espalhou pelo convento de que Anna havia sobrevivido ao ritual, que a respiração dela havia voltado, que os olhos finalmente eram dela outra vez, muitas freiras correram para a capela, agradecidas. Outras choraram em silêncio. E algumas simplesmente ficaram sentadas no chão, encarando o nada, tentando compreender como aquela pequena construção de tijolos cinzentos havia resistido àquela tempestade de terror, pavor, enigma, sobrenatural, sombrio e absolutamente inexplicável que havia tomado forma ali dentro. Porque ninguém naquele convento saiu ileso. Não espiritualmente, não emocionalmente. A marca daquele exorcismo permaneceu, não como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz profunda, silenciosa, que latejava nos dias frios e nos corredores escuros. E, no centro de tudo isso, estava Anna. O despertar depois da escuridão. Anna abriu os olhos horas depois, num gesto lento, hesitante, como quem acorda de um coma. O quarto estava calmo. As freiras a observavam à distância. Ninguém tinha coragem de se aproximar até que o padre autorizasse. Quando ela tentou se sentar, o corpo falhou. Os músculos estavam fracos, os lábios rachados, os olhos vazios, como se ela estivesse tentando reconhecer o próprio corpo pela primeira vez. Padre, ela sussurrou. Onde eu estive? A pergunta não tinha resposta. O padre sabia que mesmo que passasse 100 anos explicando, não haveria forma humana de traduzir aquilo que se desenrolava numa possessão daquela magnitude.
Porque ninguém sabe onde a mente vai quando o corpo deixa de ser dela. Ninguém sabe onde a alma se esconde quando o mal ocupa o lugar inteiro. O convento ferido. As freiras decidiram limpar o quarto, mas algumas coisas simplesmente não podiam ser limpas. A parede atrás da cama estava marcada com arranhões profundos, camadas de pedra arrancadas como se garras invisíveis tivessem destruído o material. O chão tinha fissuras finas, como se algo muito pesado tivesse caído repetidamente. E o cheiro ainda estava lá. Um odor fraco de enxofre, queimado, úmido. Um cheiro que ninguém conseguiu remover, nem com água benta, nem com incenso. Era como se aquela parte do convento tivesse sido tocada por algo sombrio, paranormal, misterioso, real. E como toda marca deixada por forças que não pertencem ao mundo dos vivos, ela jamais desapareceu. Ana tentou lembrar. Durante os dias seguintes, freiras se revezavam para cuidar de Ana. Ela comia pouco, dormia muito, falava apenas quando perguntada. O olhar não era mais o mesmo. Havia um cansaço antigo ali, como se ela tivesse vivido 1000 anos em uma única noite. Quando perguntavam o que lembrava, ela respondia sempre da mesma maneira. Eu estava num lugar sem tempo. Eu ouvi vozes, muitas. Algumas queriam me enganar, outras queriam me devorar. Eu tentei rezar, mas era como gritar embaixo da água. E uma vez, apenas uma, ela acrescentou algo que fez 2 freiras empalidecerem. Padre, eles sabiam o seu nome. Ana não explicou mais nada, nem o padre pediu. Existem segredos que não devem atravessar a boca humana. O legado. O mal que tenta deixar rastros. Mesmo libertada, Ana dormia com um crucifixo na mão. Tinha pesadelos. Acordava suando frio. Às vezes gritava nomes que ninguém reconhecia, nomes guturais, estranhos, que vinham de memórias que não eram dela. Era como se partes daquela legião ainda rondassem sua mente, tentando encontrar brechas para retornar. Mas não retornaram, porque o ritual funcionou, ao menos naquilo que os olhos humanos podiam ver. E a igreja sabia disso. Tão real quanto o sol nascer, tão duro quanto a pedra do convento, tão silencioso quanto a capela vazia. Anos depois. Uma vida que nunca voltou ao normal. Ana viveu sob supervisão. Mudou-se para ambientes tranquilos. Trabalhou discretamente. Raramente falava com estranhos. Nunca constituiu família. Nunca escreveu sobre o que viveu. Nunca deu entrevistas. E, talvez, isso tenha sido o maior sinal de que ela sabia exatamente o peso do que carregava. Uma existência inteira assombrada não apenas por lembranças, mas pelo eco de algo sobrenatural. Aterrorizante. Insólito. Sombrio e absolutamente verdadeiro. E sua morte, anos depois, foi silenciosa, tão silenciosa quanto tudo que veio depois do exorcismo. Sem holofotes, sem desdemonhas, sem alarde, apenas silêncio. O mesmo silêncio que dominou o convento naquela noite inesquecível. O mesmo silêncio que para muitos é a prova viva de que o mal pode ser expulso, mas nunca realmente esquecido.